Olá, caminhante, tudo bem com você? Eu e as cigarras estamos aqui para mais um Céu da Semana, dessa vez do dia 27 de julho ao dia 2 de agosto, da segunda até o próximo domingo. E nessa semana a gente vai ter a energia de uma lua crescente no signo de Escorpião, o que representa que vai ser uma semana que pode sim trazer uma certa intensidade, um contato profundo com coisas internas que às vezes ficam ali guardadas por um bom tempo, para que a gente possa revisar tudo isso, para que a gente possa olhar realmente para aquilo que impede a gente de crescer de verdade, que impede a gente de sair do lugar e de chegar num ponto onde a gente merece estar, principalmente em relação a gente mesmo, né? Então pode ser uma semana em que os desafios sim surjam, porque querendo ou não, a lua crescente é uma quadratura, né, que é um aspecto desafiador, digamos, um aspecto bem pontudo entre Sol e Lua, né? Então pode trazer sim alguns ajustes na nossa vida, mas são ajustes necessários. É como se a gente tivesse que aparar as arestas, sabe? Para deixar aquilo mais fluido, para que aquilo possa se encaixar na minha vida e eu possa realmente me alinhar cada vez mais com aquilo que a minha alma deseja vivenciar. Que a gente possa sair cada vez mais do ego, né, e ir mais em direção à nossa essência, à nossa alma, aquilo que ela realmente veio experienciar. Porque a gente sabe que a gente veio de um lugar muito melhor, digamos assim, muito mais tranquilo, muito mais cheio de paz, eu diria. E por algum momento a gente esquece disso quando a gente chega aqui. E agora eu acho que a gente está nesse processo de relembrar e de parar de se identificar tanto com o mundo externo, com aquilo que dizem pra gente que tem que ser, sabe? Então é um momento de desconstrução. E essa energia de Escorpião, ela é muito favorável para isso. Ela realmente vem trazer pra gente essa energia profunda e forte de desconstrução. Então, para seguir em frente, para fazer algo crescer na sua vida, provavelmente tem alguns processos aí que você precisa enfrentar, alguns apegos que você precisa soltar. Eu vejo muito um movimento de soltar, aceitar, deixar fluir mais a vida, sem querer controlar tanto. Eu acho que esse vai ser o nosso treino da semana. As situações que surgirem, as questões que a gente tiver que resolver, podem ir muito nesse sentido, né? Então é bom a gente estar preparado para isso, é bom a gente entender tudo como um sinal. Então se apareceu, se tocou uma ferida, se cutucou ali, não é por acaso. E a gente não pode virar as costas mais uma vez para aquilo e deixar para lá. É o momento realmente de enfrentar, né? De perceber que eu tenho a força dentro de mim para lidar com aquela situação da melhor forma. E mais importante de tudo, a gente está sendo guiado o tempo todo, a gente não está sozinho nessa. A gente precisa resgatar a nossa conexão com a nossa egrégora, né? Com seres de luz que nos acompanham. Todo mundo tem um anjo da guarda, né? Todo mundo tem um ser que te ajuda, um ser que está ali do outro lado, ao mesmo tempo tão perto e tão longe, né? Porque não está dentro dos nossos 5 sentidos, mas ele está ali em energia, em essência, para guiar e ajudar a gente nesse processo. A gente sabia que chegando aqui a gente ia esquecer, mas a gente sabia também que a gente ia ter apoio e a gente precisa conscientemente pedir esse apoio, senão eles não podem fazer nada pela gente. Então, se estiver difícil, se estiver desafiador, pede para o universo te ajudar, pede para ele te guiar. E ele vai enviar as pessoas certas, as ferramentas certas, os sinais que você precisa para lidar com essas situações da melhor forma. Na segunda e na terça, então, a lua vai estar em Escorpião, ela vai ficar crescente oficialmente na segunda e passa a terça o dia todo ali também. Vai estar uma energia bem emocional, bem intensa, ativando muito o nosso mundo interno, tá? É uma energia muito profunda, mas tem um aspecto no céu também, que é Júpiter com Netuno tendo uma boa conversa, que está trazendo muita sensibilidade, muita intuição, muita fluência nesse sentido. Então, se a gente souber aproveitar todas essas sensações que vierem, todos esses insights e se conectar de verdade com a nossa intuição, com certeza a gente vai
vai chegar a alguma solução, né? Então, se existe ali alguma questão, a gente vai ter mais amplitude, a gente vai ter mais consciência para conseguir chegar nela. Então, aproveita essa energia, tá? Ao mesmo tempo, o regente tradicional de Escorpião, que é Marte, vai estar lá em Áries, trazendo para a gente toda a força, todo o impulso que a gente precisa para ir em direção àquilo que a gente deseja de verdade. Só que o regente moderno, que é Plutão, ele está em Capricórnio e está pedindo para a gente transformar as estruturas da nossa vida. É ele que vem trazendo, de certa forma, tudo que está acontecendo no mundo hoje e na nossa vida também em algum nível. Então, alguma estrutura antiga, velha, fadada a ruir, ela precisa ser rompida de vez. A gente precisa usar nossa força, nossa coragem, aproveitar que Marte está em Áries para movimentar isso logo e não ficar querendo segurar aquilo que já não faz mais sentido. Então é esse movimento que está acontecendo. Marte, ele chega para romper, para quebrar com essas velhas estruturas da nossa vida que já não fazem mais sentido. Então, se a gente estiver atento, se a gente estiver consciente do que é realmente, a gente consegue soltar aquilo, desapegar, deixar que realmente saia mesmo da nossa vida, né? Que caia tudo aquilo para que a gente possa reconstruir algo melhor, algo maior, algo mais alinhado com a nossa essência e não com o nosso ego, como estava sendo até agora. Porque se está ruindo é porque não é decência. Aquilo que é decência, aquilo que é único, que é seu, que é de verdade, não vai sair da sua vida. Então a gente não precisa passar por esse processo se a gente já estiver alinhado com aquilo que a nossa alma realmente deseja. Então é um momento muito importante de alinhamento com aquilo que a gente deseja e com aquilo que a gente merece de verdade e não com o que a gente está identificado ilusoriamente. Então todas as ilusões estão caindo também, é muito isso que está acontecendo, né? E esse movimento ele só é dolorido se a gente insiste em se apegar, se a gente insiste em ficar batendo na mesma porta que está se fechando para a gente. Se a gente olhar ao redor, a gente vai ver que existem muitas outras portas, ou seja, muitas outras oportunidades para aquilo acontecer. Então começa a abrir a sua mente, começa a expandir a sua consciência de fato, para encontrar inclusive soluções mais fáceis, mais leves para aquilo que tanto te preocupa, para aquilo que tanto faz você perder a sua energia, né? Então usa essa energia com aquilo que você quer crescer e não mais com aquilo que você não quer, né? Então para de focar no que não quero isso, não quero mais, não quero mais. Você está colocando energia naquilo, você não percebe que o não, ele não tem força. Tirando o não da frente, vai ficar aquilo. Você está fazendo aquilo crescer. Então essa, por ser uma semana com a energia da lua crescente, ela vai fazer as coisas crescerem. Então percebe nessa semana com muita atenção, com muito cuidado, onde você está focando a sua energia, porque o seu foco vai ser muito importante nessa semana, que é uma semana de crescimento. Mesmo que você não esteja alinhado ou direcionando algum projeto específico, você está vivendo a sua vida. E na sua vida você está direcionando a sua atenção, a sua energia para alguma coisa. Então essa é uma semana para prestar atenção àquilo que você está fazendo crescer na sua vida, tá? A gente precisa entender, né, que quando a gente tem a motivação certa, não tem como dar errado. Se essa motivação ela vem da alma, ela vem do coração, se você está fazendo uma coisa que você realmente acredita, que realmente te faz bem, que realmente é motivado pelo amor, não tem como dar errado. E é isso que a gente precisa começar a se alinhar. Esse é o alinhamento que eu digo. Se você parar para pensar de verdade, o que você quer de verdade, o que aí dentro do seu coração você deseja, porque é esse movimento que a sua alma está pedindo para você fazer. Então começa a prestar mais atenção nisso, para de ignorar esse chamado, ignorar essa voz, porque se você está aqui hoje assistindo esse vídeo, com certeza é porque você já ouviu o chamado da sua alma, porque você já despertou, você já está disposto a abrir um pouquinho mais o campo da sua consciência para que essas informações e principalmente que essa energia entre no seu coração, né? Ressoe ele dentro, porque ele já está emanando isso para você. Eu tô aqui só para reforçar, sabe? Então começa a perceber, começa a ver o que você pode ajustar aos poucos. Essa semana vai ser muito importante nesse sentido. Na quarta-feira, a lua amanhece em Sagitário
e vai ser um dia bem especial. Então, se você puder, até anotar na sua agenda aí quarta-feira, porque vai ter um grande trígono no céu, nos signos de fogo, tá? Vai ser um triângulo, como se fosse uma abertura de energia, trazendo mais coragem, mais força, mais otimismo e confiança para a nossa vida. Então, é aquele dia que eu deixaria para resolver aquilo que é importante para você, para tomar uma atitude, para fazer alguma coisa importante. É um dia em que realmente pode ser que você ganhe um impulso extra. Caso contrário, se a gente não usar toda essa energia que o universo, que a vida está nos proporcionando, pode trazer muita ansiedade, muita irritação. Então a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado com esse movimento, tá? Porque realmente a energia ela tá ali. Ela existe, não tem como, é como se fosse assim, é uma usina que está produzindo energia o tempo todo e em algum momento ela vai chegar no seu ápice, né, de geração de energia. Então digamos que quarta-feira é um dia que vai ter muita energia disponível. Se a gente não usa essa energia, aquela descarga ela vem da mesma forma. Então eu sugiro muito que se você não tiver nada programado assim, não seja um dia que vá ter nada diferente ou que você canalize essa energia conscientemente, que você faça exercício físico, que você busque alguma vazão para essa energia, porque pode ser um dia sim, que eu falo que vai trazer coragem, força, animação e você se sinta extremamente ansioso, ansiosa, sobrecarregado, né, com aquela energia percorrendo o seu corpo, mas você não consegue lidar com ela. Então é sempre bom avisar, sempre vai ter o lado positivo, o lado luz daquela energia, mas também o lado sombra, para quem não souber muito bem como lidar com ela, tá? Sagitário é um signo de fogo, né? Então pode sim ser dias, quarta e quinta, que a gente está mais irritadiço, que a gente está muito impaciente, muito direto, né? Então, inclusive, quando o outro vem com esse movimento, a gente, quando está consciente, percebe que é um pouco da energia e a pessoa ela não sabe o que está acontecendo ali. E a gente consegue, inclusive, relevar um pouco mais, consegue, inclusive, não levar para o pessoal, porque só vai doer quando toca uma ferida nossa. E aí a gente precisa refletir um pouquinho mais a respeito, né? Tem essa coisa também, mas hoje a gente não vai falar exatamente sobre isso. Mas nesse caso, né, essa energia de Sagitário, essa energia de fogo, essa movimentação, também traz, né, Sagitário, o arquétipo daquela pessoa que idealiza, que tem grandes ideais, que pensa sobre aquilo que ela deseja, de certa forma, para a vida dela. São pessoas muito movidas a ideais, quem tem Sagitário forte no mapa, enfim. Mas por a Lua estar nesse signo, é um dia também da gente rever os nossos ideais, da gente realmente saber o que a gente quer, ou buscar saber um pouquinho mais, porque muita gente não sabe direito o que quer e tá tudo bem, não é uma obrigação, mas muita gente também não tá buscando saber o que quer, então é diferente, né? Uma coisa é você falar assim, eu não sei o que eu quero da vida, mas eu também não tô buscando saber, eu também não tô pesquisando, eu também não tô fazendo tanto por eliminação daquilo que você não quer, ou seja, você não tá buscando também. Então é uma energia que traz pra gente essa, não diria necessidade, mas esse convite para a gente começar a revisar, a rever, a olhar para os nossos ideais. E a partir disso, a gente perceber que tudo aquilo que eu idealizo, tudo aquilo que eu desejo, ele já existe. Tudo isso já existe numa outra dimensão. Está plasmado no campo das infinitas possibilidades e está pronto para chegar para a gente. Depende do meu nível de frequência, depende do quanto de energia eu foco para aquilo e do quanto eu faço o movimento, às vezes até físico, né, de coisas que eu tenho que fazer em direção a isso, para receber. Mas já existe e é possível. E eu acho que quando a gente faz esse ajuste, porque muitas pessoas falam assim, não, isso é muito para mim, não, isso eu não quero, porque não faz sentido, eu nunca vou ter. Vem muitas crenças ali. Então, Sagitário também traz essa necessidade da gente rever as nossas crenças, da gente perceber que muitas vezes o que a gente não consegue não é um bloqueio externo, é um bloqueio interno, porque eu mesmo estou me sabotando, eu mesmo acho que eu não mereço, acho que eu não consigo, acho que é difícil demais, e tudo isso está criando a minha realidade. Então a gente tem que parar também de projetar fora um Deus, uma questão que vai fazer por mim, tá? Então realmente é um movimento de perceber, de rever e de olhar mais para aquilo que você pensa a respeito daquilo que você deseja. Então vão ser aí 2 dias principalmente de muito realinhamento nesse sentido. Aproveite essa energia de verdade, porque pode ter uma grande abertura, um grande campo aí que se abre na sua vida.
Na sexta, a Lua chega até Capricórnio e ela passa praticamente o fim de semana todo ali. Ela só vai entrar em Aquário no domingo às 3 da tarde. Então eu vou ficar só com essa energia capricorniana. É interessante porque vai ser um fim de semana com uma energia de terra, com uma energia de muita prática, né? Então é um fim de semana que talvez você queira relaxar, você queira ficar tranquilo, mas a vida, o universo está te pedindo movimento, está te pedindo para fazer alguma coisa no sentido daquilo que você deseja para a sua vida, né? E mesmo que você não precise trabalhar, o que você não possa, o que você não queira também, tá tudo bem. Eu não acho que a gente tem que viver nesse ritmo frenético o tempo todo. É um momento de revisão, com certeza. Então, se você não pode fazer, organize, coloque ali no papel e veja o que realmente você quer daqui para frente. Porque essa energia de Capricórnio ativa Saturno, que é o regente, que está retrógrado. Então, está pedindo para a gente rever mesmo, está pedindo para a gente revisar o quanto a gente está sendo responsável pela nossa vida, ou onde eu estou colocando a minha energia, ou por que eu acho que isso não é possível. Às vezes a gente não consegue realizar as coisas porque a gente dispersa o nosso foco. A gente está fazendo pequenas mil coisinhas, mas a gente não consegue perceber que isso distrai totalmente a minha atenção e o meu foco. E por isso eu não consigo construir as maiores que eu quero para mim, né? Se a gente pensar uma coisa muito grande, num projeto muito grande, ele precisa ser cortado em pequenos pedaços, porque eu só vou conseguir fazer ao longo do tempo se eu dividir todo dia e fizer uma pequena coisinha. Então é essa pequena coisinha que está faltando, não é o grandioso, porque o grandioso ele vai se construindo durante o caminho, tá? Então o que eu quero deixar de recado aqui? Tudo é possível quando você está com a energia focada e direcionada e quando você tem responsabilidade e disciplina com isso. E às vezes a responsabilidade é tipo meia hora do seu dia, não é sobrecarga, não é ficar fazendo milhões de coisas, porque a gente está dispersando energia nesse caso, tá? Então começa a perceber que a responsabilidade ela pode ser leve, é uma coisa assim que se eu me dispuser a fazer por mim, pelo que a minha alma está pedindo, vai ser muito mais leve, muito mais fácil do que eu passar a vida inteira com aquela cobrança de eu deveria ter feito, eu deveria estar fazendo e nunca fazer. Quando a gente faz, a gente desbloqueia o movimento e ele começa a acontecer gradualmente e a ficar muito mais leve, muito mais fácil do que a gente imagina. Então essa semana não vai ter jeito, vai ser uma semana de movimentar a energia, de fazer, de revisar, de pensar, mas principalmente de reajustar aí todos os nossos movimentos, sabe? Para onde que eu tô indo? Faz sentido eu estar indo naquela direção? Então é realmente alinhamento e perceber que tudo que nos acontece está mostrando o caminho, por mais doloroso que seja. Então se está doendo é porque não é o caminho certo, você vai ter que sair da rota ali e talvez soltar essas dores também. Eu acho que a gente carrega muita coisa achando que a gente merece ou tem que ficar carregando isso com a gente. Não é bem assim. Então a gente precisa soltar um pouco mais os pesos aí e principalmente desapegar. Desapegar das ideias do ego, desapegar das ideias da sociedade. Muitas vezes a gente não consegue avançar porque a gente não solta o peso, porque a gente não solta o passado, porque a gente não perdoa, a gente não releva, a gente não faz esse movimento, tá? Eu até gravei um vídeo sobre o perdão que eu vou deixar aqui embaixo para quem sentir, de assistir, de ver um pouco dessa abordagem mais aberta, mais ampla, que não deixa a gente tão presa nessa necessidade. É uma coisa que deixa as pessoas muito angustiadas, né? Porque elas sentem que elas precisam, mas não necessariamente conseguem. Então talvez esse vídeo possa ajudar quem está nessa situação. Então vamos agora para a cartinha da semana. A gente tirou essa semana a carta O Sonho, que fala justamente desses nossos processos de idealização. O quanto a gente fica a vida toda idealizando, pensando, sonhando, às vezes estipulando coisas muito irreais que não condizem com o real. A gente não consegue alinhar expectativa e realidade e a gente se perde muito nisso tudo. A gente fica atraindo desilusão atrás de desilusão, porque no fundo a gente se iludiu, no fundo a gente criou essa expectativa e aquilo não aconteceu de fato. Então pensa, uma pessoa que cria muita expectativa, mas ela tem muitas crenças de que ela não merece, de que ela não consegue, de que ela não pode, ela só vai atrair pessoas e situações que não vão dar certo para ela validar essa crença.
Então a gente tem que entender que isso não significa que a gente não merece, significa que a gente não está alinhado com aquilo que a gente deseja, porque tudo que a gente deseja é possível. Só que sim, a gente precisa parar de idealizar, a gente precisa parar de criar expectativa e a gente precisa agir mais, fazer mais, tomar a rédea das nossas vidas e fazer esse movimento por nós mesmos, porque ninguém vai fazer pela gente. As pessoas podem nos guiar, nos ajudar, mas ninguém vai poder fazer o que só a gente pode fazer. Então que nessa semana a gente realmente reflita sobre os nossos processos de idealização, de ilusão talvez, que vem através de uma desilusão. Então a desilusão, ela só desfaz uma ilusão que já existia ali. E talvez a gente esteja se iludindo porque a gente não entende que eu consigo sim, que eu posso sim, que eu mereço sim realizar aquilo que eu desejo. Mas eu preciso sentir isso dentro de mim. E se não está acontecendo é porque eu preciso investigar, é porque eu preciso limpar, é porque eu preciso sentir que eu mereço tudo isso, que eu realmente estou aqui para me realizar, para viver essa vida da melhor forma. E enquanto a gente não acha isso de verdade, enquanto a gente não acredita nisso, a nossa vida só vai espelhar aquilo que a gente acredita, de qualquer forma, seja algo positivo ou não. Então essa semana, percebe bem o que você acredita de verdade sobre si mesmo e sobre a sua vida, que expectativas irreais, que desilusões você vem atraindo para a sua vida, porque ninguém consegue desiludir uma pessoa que não está iludida, entende? Uma pessoa que não está criando expectativa, que ela está sempre aberta, ela está sempre consciente, mas ela não fica achando que os outros ou as situações elas têm que ser diferentes do que elas são, porque ela confia nela mesma, ela sabe que ela consegue aquilo que ela deseja, tá bom? Então é isso, né? Para terminar, eu quero trazer uma pergunta para você, para fazer você refletir, e eu quero que você responda aqui embaixo, que você fale para mim o que você quer ver crescer na sua vida daqui para frente. Vamos mudar o foco, vamos focar naquilo que realmente a gente quer ver crescer, fazer crescer. E claro que a gente está disposto também a fazer a nossa parte para isso, né? Então vamos imaginar que aqui embaixo tem aquele fermento, aquela energia que uma egrégora que está sempre na mesma direção consegue criar. E eu vou pedir para você deixar aqui embaixo qual é o seu desejo, o que você deseja ver crescer na sua vida, tá bom? Eu vou adorar saber. E se você quiser trabalhar melhor as suas crenças, se você quiser ter uma ferramenta, se você quiser saber como que você faz para parar de achar que você não merece aquilo que você deseja, para parar de achar que a vida é difícil, que as coisas são complicadas, enfim, N crenças que a gente tem a respeito das coisas, que nos foram passadas, na verdade, a gente não adquiriu isso do nada, né? Mas se você quiser ter essa ferramenta poderosa, forte e que realmente pode mudar a sua vida, mudar pelo menos a sua visão de vida e a sua vida se você permitir, na semana que vem, na sexta-feira, eu estou começando mais uma turma do curso de formação em Theta Healing, que é uma técnica de cura quântica que traz justamente essa facilidade de mudar as nossas crenças, de mudar a nossa relação com o mundo e com a vida, tá? Então, se você sentiu o chamado, eu estou preenchendo as últimas vagas, o curso já está 80% completo, porque vocês realmente estão interessados em melhorar, em crescer, em mudar as crenças, e isso me deixa muito feliz de poder ser essa mentora, essa guia que vai conduzir vocês numa jornada de cura muito linda. Então, se você tiver interesse, talvez ainda tenha vaga quando você assiste o vídeo, é só entrar aqui no link que eu vou deixar e fazer essa inscrição ou deixar sua dúvida se tiver alguma, tá? Todas as informações estão especificadas aqui embaixo. Eu desejo para você uma semana de muito crescimento, de muitas aberturas, de muitos processos positivos para a sua vida. Que a sua vida consiga ser cada vez melhor e cada vez mais fácil, mais leve, mais tranquila e mais segura. A gente se vê na semana que vem. Um beijo, até mais. Tchau, tchau.